Hello guys, how are you doing? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, boa noite, bom dia, boa tarde, aí dependendo do momento que você está vendo esse vídeo. Primeiro momento, eu queria te pedir desculpa porque você com certeza vai ouvir alguns sons estranhos aqui por baixo. É porque o bairro está em festa, sexta-feira, e a galera tá andando de moto, tem cavalo correndo na rua, tem de tudo aqui no bairro. Então, não liga muito para isso, vamos pro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a diferença. A diferença não, a gente vai falar sobre qual é a melhor forma quando usar o to e o for. Por exemplo, to e for significa para, beleza? Porém, em português nós temos variações e no inglês nós temos essas duas palavras. Por exemplo, você pode dizer pro, pra, pro de novo, pro, e você vai dizer pá. Eu vou pro supermercado, eu vou pra Europa, eu vou pra casa do meu namorado, eu vou pra casa da minha namorada, eu vou pro shopping. E a gente usa essas variações e daí tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum a gente usar essas variações. Só que no inglês a gente tem duas formas de dizer isso. Se você usar o to no lugar do for e o for no lugar do to em algumas frases, ó, tem cachorro latindo na rua, não liga para isso. Se você fazer essa confusão e usar, você vai ser entendido. Por quê? Porque existe a temática que eu sempre falo aqui nos nossos vídeos, que você tem que ir pelo contexto. Você tem que entender pelo contexto e não como simplesmente uma pessoa que está ali para corrigir alguém. Beleza? Então, dito isso, e vocês ouviram com certeza o latido do cachorro, vamos continuar para... Então, vamos para a primeira frase que eu vou dizer assim, ó. Merry Christmas to you. Vamos quebrar essa frase em alguns pedaços. Cara, tá muito barulho, mas tudo bem, não liguem para isso. Então, Merry ou Merry, como algumas pessoas querem dizer, é Merry Christmas. Merry Christmas é Feliz Natal. To you é para você. Por que esse to e não o for? Porque você está desejando algo para alguém. Você está desejando algo para alguém. Quando você deseja felicitações para alguém, você tem que dizer não. Você tem que levar em conta que você vai direcionar isso para alguém. Então é to. Beleza? Entendido isso? Pronúncia Merry Christmas. Merry Christmas. E esse to não é tu, é to. Seco, bem seco assim. To. Sem pestanejar. Beleza? Então, próxima frase é She handed the letter to him. Ela entregou a carta a ele. Olha só, vamos quebrar de novo essa frase. Então, she significa ela, handed significa entregou. Esse D no final, esse ED no final, significa que o verbo entregar está no passado. Então, she handed, ela entregou. Porque hand é mão. Quem entrega, entrega com a mão, geralmente. Por isso, o verbo handed significa entregar. Ou entregou, neste caso aqui. The letter. Você não vai ler letter, a não ser que você esteja falando em inglês britânico. Então, você vai dizer letter. Mas se você estiver falando em inglês americano, você vai dizer letter. Letter é carta. To him. Him é ele, mas no sentido de ser para ele, porque ele em português, em conjugação normal seria o he. Mas por que não é o he? To he e sim him, porque estamos falando de alguém. Então é para ele, é para alguém. Espero que isso tenha ficado claro. Se não ficou, volte o vídeo e você vai entender. Então, vamos ler de novo. She handed the letter to him. Por que esse him no final e não he? Porque him significa, está dizendo que é para alguém, que seria o ele. Essa outra aqui é linda, essa frase, e eu gosto dela, que é I don't know how to say please in German. Olha só, I don't know. Eu não paro para dizer don't know. Não, eu levo direto. Então fica I don't know how to say please in German. Eu não sei como dizer por favor em alemão. German é alemão. Então, I don't know. Eu não digo I don't know. Por favor, leva direto. Não pare, fica lisinho aqui para você falar. Então, é I don't know. Então, fica melhor quando você vai juntar tudo. Então, em vez de você dizer I don't know, você vai dizer I don't know. I don't know how to say please in German. Eu já fiz até um vídeo falando dessa mesma essa mesma nuance de palavras aí, porque você junta vai ficar tudo mais bonito, beleza? Então,
I don't know how to say please in German. Aí você pode trocar em German, em English, em Chinese, em French, em etc. Beleza? Eu não sei como dizer por favor em alemão. Por que o to? Porque na frente do verbo sei, que é o verbo dizer, você colocou o to para simplesmente dizer que esse verbo está na forma como ele nasceu, sem conjugação. To say, dizer. Beleza? Então, por isso ficou o to aí. Mas se você for treinando e você vai treinando, você automaticamente vai perceber que no lugar, na frente dessa palavra, sempre vem o to e não o for, porque vai soar ruim, vai soar estranho quando você começar a treinar, e isso é muito bom, beleza? A outra é she wants to know the truth. She wants to know the truth. Ela quer saber a verdade. Olha só, ela quer saber a verdade. She wants to know the truth. 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 Esse TH no final aí causa muita confusão. Vamos lá, é truth. 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 Então, she wants. Ela quer. Por que esse S aí depois do T? Você deve estar se perguntando. Porque she está relacionada à terceira pessoa. E a terceira pessoa são as pessoas que conjugam o verbo em inglês. Então, I want, you want, she wants. Por quê? Porque terceira pessoa sempre coloca o S aí no final. E depois, quem sabe, eu faço um vídeo aí explicando essa regrinha desse S aí, beleza? Então, o importante é você entender que o to aqui entrou para dizer que ela quer saber. Então, ela quer saber a verdade. Por que na frente do no veio o to? Porque também o verbo saber aqui ele está na forma como ele nasceu, sem conjugação. É uma questão verbal, uma questão de você conhecer a posição do verbo e na frente dele vem o to e não o for, simplesmente por isso. Então eu te digo, vai treinando para você ficar ligado quando colocar o to, quando o verbo está na forma infinitiva. Então, vamos de novo. She wants to know the truth. Ela quer saber a verdade. Quando você treina, você nem percebe que está tendo essa carga de conhecimento, mas quando alguém fala, tipo, she wants to for, aí tu, quê? For? Não, não é for, é to. Por quê? O teu cérebro já acostumou com o to, e por isso você acha estranho, mas você vai entender o que a pessoa está querendo dizer, e se você for um cara muito bacana, você vai corrigir essa pessoa depois, chamar ela assim, olha, você falou for no, mas não é for no, é to know, porque o verbo know está na forma como ele nasceu, sem conjugação, e to indica realmente, simplesmente isso, que o verbo está na forma como ele nasceu, beleza? Vamos para a próxima, que é I moved to the United States. Ah, cara, United States. Ronaldo, tu falou United, mas está escrito United. Vou já explicar. Olha só, I moved. Como eu falei antes, esse ED no final significa que o verbo está no passado. Então, eu me mudei ou eu mudei-me para os Estados Unidos. Por que esse to? Porque ele tem um sentido de direção. Você foi para algum lugar, você usa o to. To the USA, to Rio de Janeiro, to Pará, to França, to Europa, to... Quando você vai se mover, se locomover, você vai sair de um lugar e vai para outro, você não usa o for. Porque ficaria estranho quando você tem esse conhecimento. Então, se você já treinou, e alguém chegar para você e diz assim, I moved to for the USA. Aí tu, for? Tá estranho. Eu entendi o que ele falou, mas ficou estranho. Porque você sabe que foi uma questão de movimento, foi um sentido, foi uma direção. Por isso vem o to e não o for. Então, vamos ler de novo para ficar muito bacana isso, que é I moved to the United States. Você está esperando eu explicar United, beleza? United States, United. Eu estou falando United. Você percebe que esse T de United, ele criou uma aproximação maior do R. Por quê? Porque a nossa língua ela tem essa capacidade de ficar batendo no céu da boca e esse som ele vai falando United, 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 United. E do nada você começa a falar United. Isso é muito comum em inglês, essa troca aí para
para a conversação ficar mais fluente. Isso aí, eu não sei nem se tem uma explicação para isso, científica, mas o correto é que o certo é que você simplesmente aprende a falar United States e não United States, a não ser que, mais uma vez, que você esteja falando o inglês britânico, então você vai dizer United States, United States, mas se for em inglês americano, United vai soar muito, muito bem. E vamos para a próxima. Chegamos no for. Olha só essa frase. I bought a treadmill for exercising. I bought a treadmill exercise. Então, essa palavra bought, esse B-O-G-H, não se preocupa com isso. É simplesmente bought. Você dá uma prolongada para falar I bought. I bought. Bought é o passado de o verbo comprar, que é buy. I buy, eu compro. I bought, eu comprei. Por que não tem o ED no final, não? Porque são verbos irregulares. E essa regrinha muda. Com certeza, e fica muito estranho, mas com o vídeo mais para frente você vai entender isso aí. Não se preocupe agora, se preocupe a questão do for. Por que o for? Porque assim, ó, I bought a treadmill. O que é uma treadmill? Treadmill é uma esteira, aquela esteira que você compra para caminhar em casa, mas você nunca caminha. Geralmente ela vira um botador de roupa, qualquer coisa, mas você dificilmente vai caminhar em casa, então vai para academia ou vai correr na rua. Então, I bought a treadmill for exercise. Por que o for e não o to? Porque o propósito do qual você comprou, o motivo pelo qual você comprou é para fazer exercícios. Exercises é exercícios. Então, quando você tem um propósito para alguma coisa, ele é for. Então, for exercise. Qual é o propósito da treadmill? É fazer o exercício. Então, o propósito remete ao for. Nunca se esqueça disso. Então, I bought a treadmill for exercise. Mais na frente vai ter uma frase que você vai entender isso muito melhor. Outra. Thanks you. Thank you. Quero falar thanks. Thanks é tanque. E thanks é obrigado. Thank you so much doing for me. Muito obrigado por fazer isso por mim. Doing. Ai, doing. Não, doing. Não falar doing. Oh, thank you so much. So much. Você não vai dizer much, é much. Thank you so much doing for me. Obrigado ou muito obrigado. Por que muito? Porque se much, so much quer dizer muito. Muito é algo que é muito, é além do comum. Então, se eu quisesse thank you doing for me, seria só obrigado por fazer isso por mim. Mas eu quero enfatizar, por isso eu coloquei o much, o so much, para ficar esse mais enfático. Então, thanks, na verdade a palavra não é thanks, eu estou falando errado, a palavra é thank you so much doing for me. Muito obrigado por fazer isso por mim. Se você entendeu essa frase, o motivo do so much aí, para enfatizar, deixa aí nos comentários. Já aproveita essa pausa aí que a gente deu para explicar, dá um clique aí no gostei, no joinha, compartilhe esse vídeo, fica com a gente. Próxima frase é This book is for English learner. Ixi, aqui ficou um pouco quebrado, mas não tem problema. Este livro é para aprendizes de inglês. Infelizmente o negócio que ficou, mas não tem problema nenhum. Você vai entender. Erros acontecem e tudo bem. This book is for. Por que for e não to? Porque é um propósito. Qual é o propósito do livro? O propósito do livro é para aprendizes de inglês. O motivo pelo qual este livro existe é para ajudar, para auxiliar os aprendizes de inglês. Gente, muita desculpa aí pelo slide que ficou quebrado, mas vamos para a próxima que você... O importante aqui realmente é o conteúdo, beleza? Clica aí no gostei, clica no sininho, gente. Deixa o like, comenta, deixa sua dúvida, deixa um comentário. Se quiser, pode deixar um elogio, mas sua crítica é muito bem-vinda. Aqui, those tables are for the new restaurant. Vamos explicar. Aquelas mesas são para o restaurante. Olha só, those, você está falando de mais de uma coisa. Então fica those. Se fosse só uma coisa, você ia dizer this table. Aí você ia mudar de are para is. This table is for the new restaurant. Aí ficaria aquela mesa é
para um novo restaurante. Mas como estamos falando de mais de uma, estamos falando de plural, você vai falar those. E é algo que está um pouco distante, porque those dá aquele sentido que você está apontando para algo que está ali na frente, não perto de você, que você não consegue pegar. Está um pouco afastado, pode estar 1 metro, 2 metros, 5 metros, mas é aquela coisa que você não consegue pegar de imediato. Então você aponta e diz, those tables are for the new restaurant. E olha só, essa palavra new que eu estou falando, na verdade se pronuncia new. New, isso mesmo, você não está ficando doido. É new, então a frase ficaria assim, ó. Those tables are for the new restaurant. Restaurant, para quem não sabe, restaurante são aqueles locais que hoje são muito chiques, mas que vem daquela palavra de tudo que restou do almoço principal. Então, se você gosta de estar em restaurante chique, saiba que você está indo para literalmente comer algo que sobrou de um almoço principal. Mas isso é um outro contexto, isso aí é história. Vamos ler de novo, então. Those tables are for the new restaurant. É new e não new. Não leia new, você diz newspaper. Por isso que existe newspaper, jornais, que são novas notícias. Newspaper, não é newspaper. São newspapers, beleza? Gente, muito obrigado por estar aqui comigo. Mais uma vez, desculpa pelos barulhos aí no segundo plano. Eu te peço que comente esse vídeo, que curta esse vídeo, que deixe o seu joinha aqui como está aqui em cima. Inscreva-se no canal, dá essa força aqui pro teu brother que está fazendo um esforço a mais para levar conhecimento para você. E de coração, muito obrigado pelo seu tempo, pelo teu carinho e fique com Deus. And bye for now.